Hoje foi o domingo de conhecer os campeões dos principais campeonatos estaduais. No Rio e em São Paulo, a decisão foi nos pênaltis. É pra passar mal, né? Mas teve gente passando mal muito antes disso. As decisões Brasil afora mexeram com os nervos de muita gente. Teve técnico com queda de pressão, teve jogador com queda de pressão, teve até comentarista com indisposição. Depois do segundo tempo, o Casagrande não voltou aqui para nossa transmissão. Teve uma indisposição aqui, ficou meio indisposto o caso. Nosso querido Casagrande deixou a transmissão da final paulista, mas já está tudo bem com ele. Na Arena Palmeiras eram mais de 41 mil torcedores e umas 400 e tantas abelhas. Fizeram uma reunião ali no banco do timão. O pessoal teve que mandar uma fumaça lá para resolver a parada. Esticou de sede também. E a partida pôde começar na Arena Palmeiras. E bastou 1 minuto para sair o gol do jogo. Era uma troca de passes bem legal do Corinthians. Mas quem pegou a bola para decidir foi o Matheus Vital. Partiu para cima de 2 zagueiros e rolou pro Rodriguinho fazer o gol. Rodriguinho, Corinthians 1, Palmeiras 0. O Palmeiras poderia ter empatado se o juiz tivesse marcado o pênalti do Ralf no Dudu. Na verdade, o juiz marcou. Ficou aquela confusão, aquela reclamação, até que rolou uma reunião de carecas e o quarto árbitro disse para o juiz que não tinha sido pênalti. E o juiz voltou atrás. Olha só pelo fundo, ó. Olha só. Olha o momento do toque. Bola e na sequência tem um contato. Deveria ter sido marcado escanteio. Sem empate, a decisão do campeonato foi para os pênaltis. E aí, o herói do título se apresentou logo de cara. Cássio, como um gato, pegou logo a primeira cobrança do Dudu. Aí a turma foi convertendo, até que o Cássio pegou mais uma. Como um gato, defendeu a cobrança do Lucas Lima. Na sequência, a turma foi convertendo e sobrou pro Fagner fazer o gol do título. Era fazer e comemorar. Lá vai Fagner! E é assim que eu perdoo os teus deslizes. O Fagner errou no estilo Bádio e o Palmeiras seguiu vivo. E aí sobrou pro Maicon o pênalti do título. E o que o Maicon fez? E é assim que eu perdoo os teus deslizes. Mandou pra rede. Lá o deslize do Fagner. Ninguém vai nem lembrar do pênalti perdido. Corinthians, campeão paulista de 2018. No Rio de Janeiro, o Maracanã recebeu o maior público do ano no futebol brasileiro. Mais de 64 mil pessoas e nenhuma abelha. O Vasco tinha vantagem no empate e estava jogando melhor. Pikachu! Até que o Fabrício foi expulso por essa entrada no Luiz Fernando. Cartão vermelho direto, teve nem amarelo. O Luiz Fernando chorou a beça e não conseguiu continuar na partida. Teve que ser substituído. E o jogo virou. O segundo tempo foi do Botafogo, botando pressão no Vasco. Defendeu Martim Silva! Foi nessa hora que o Moisés, que já tinha jogado, tinha sido substituído, passou mal, teve uma queda de pressão. O pessoal ficou abanando ali, um pouco de preocupação, mas depois ficou tudo bem. E o gol poderia ter saído nesse lance. Se o juiz tivesse marcado o pênalti do Galhardo no Joel Carli. Pênalti claro. O Rafael Galhardo agarra sempre. Aí, olha essa mão esquerda aí, puxa. E tira o Joel Carli da jogada. Não marcou. Mas aí, olha a ironia das coisas. O Vasco, que tinha vencido os 2 últimos jogos com gols nos acréscimos, acabou levando um gol aos 49 minutos do segundo tempo. E quem fez o gol? Joel Carli! Gol! Joel Carli, aquele que não teve o pênalti marcado. Joel Carli! Um gol sofrido, chorado, a bola entrou devagarinho e deu a vitória no jogo pro Fogão. E levou a decisão do campeonato pros pênaltis. Quem deu o primeiro passo em direção à taça foi o Vasco, quando o Martim Silva defendeu a cobrança do Pimpão como um gato. Só que na sequência da disputa apareceu aquele que tem a felinidade no nome. Gatito Fernandes, como um gato, defendeu a cobrança do Werley. E a disputa seguiu empatada até a 5ª cobrança da série inicial. Partiu pra bola e Gatito, como um gato, fez a defesa do título do Fogão. Gatito Fernandes, o herói da conquista.
Botafogo, campeão carioca de 2018. Depois da final do Campeonato Paulista, alguns torcedores do Palmeiras praticaram atos de vandalismo. No metrô, alguns vagões tiveram os vidros quebrados. Na Federação Paulista de Futebol, uma grade foi quebrada e o escudo do Corinthians jogado no chão. Pega ali, ó. No Ceará também teve gente passando mal e um choque feio de cabeça. Quem fez bonito demais na decisão do Campeonato Cearense foi o Pio. Pio, como um pinto, fez um golaço pro Ceará na final contra o Fortaleza. Do Ceará é do Bozão. O Marcelo Chamusca, técnico do Ceará, passou mal logo depois do gol, foi pro vestiário e não voltou mais. Mas tá tudo bem com ele. E enquanto ele estava recebendo atendimento, 2 jogadores bateram cabeça com cabeça. E o Líger ficou caído. O atendimento médico demorou porque a equipe da ambulância do estádio estava vendo o treinador do Ceará. Depois de 6 minutos, chegou a ambulância e levou o Líger para o hospital. Ele teve uma concussão cerebral, mas segundo o pessoal do Fortaleza, tá bem também. Que bom. O Fortaleza poderia ter empatado de pênalti, mas o Bruno Melo errou. Errou! Aí o Ceará é que marcou. Felipe Azevedo, 2-0, Vozão. O Fortaleza ensaiou uma reação com o Adalberto, mas não conseguiu impedir a conquista do Vozão. 2-1, Ceará, campeão cearense de 2018. O Grêmio já tinha ganhado a primeira partida contra o Brasil de Pelotas por 4-0. Brasileiro não desiste nunca. A torcida do Brasil lotou o estádio. Até no prédio de construção tinha gente. Imagina na Copa a torcida do Brasil. Mas quem ficou com a taça foi o Grêmio. E venceu com facilidade de novo. O Cícero fez o primeiro gol. E o segundo é que foi um golaço. Alisson, que belezura. E o Léo Moura marcou o terceiro. E depois de 8 anos, o Grêmio voltou a ser campeão gaúcho. E o Renato declarou que vai continuar no tricolor. Oh, que povo feliz! Mas a torcida do Brasil de Pelotas também foi muito bacana. Reconheceu o esforço do time no fim do jogo. Que legal! Em Santa Catarina, o golaço foi do Ferrarese. Que isso? Mas que golaço do Ferrarese! Foi o primeiro gol do Figueirense contra a Chapecoense na Arena Condá. O Maicon Leite fez o segundo gol. O Figueirense venceu a Chape por 2-0 e ficou com o título. Dale Figueira! O Campeonato Mineiro teve a final mais cheirosa do Brasil. O Cruzeiro tinha perdido o primeiro jogo por 3-1 e precisava vencer por 2 gols de diferença para ser campeão. A torcida lotou o Mineirão, empurrou o time e o Cruzeiro foi atrás do resultado. Arrascaeta fez o primeiro gol e o Thiago Neves fez o segundo. 2-0, era o suficiente. Cruzeiro campeão mineiro de 2018. E na hora da celebração da medalha, o Robinho mandou um recado. Olha o cheirinho aqui, Tadeu Schmidt, ó. É cheirinho de campeão. Ei, Robinho, essa é boa. Na semana passada, o Robinho foi zoado pelo Otero. Hoje o Otero só não gostou quando ficou ali atrás do Robinho. Agora, o Robinho e o Cruzeiro celebram o doce cheiro do título. Eu não faço outro cheiro, não. Eu não faço outro cheiro, não. Cruzeiro, campeão mineiro. Uma beleza de cheiro. Coloca aí no Fantástico agora. Tá colocado. Ai, ai, ai. Na Bahia, as imagens da torcida na final do campeonato são tradicionalmente maravilhosas. Mas hoje teve feiura também. A torcida do Vitória fez uma festa bonita demais para receber o time. Que coisa linda. Pena que entre milhares de torcedores legais também tinha gente dando um mau exemplo. O ônibus do Bahia foi apedrejado quando chegava ao Barradão. Ninguém ficou ferido. O Vitória foi pra cima do Bahia, mas o goleiro Douglas, como um gato, tava pegando tudo. O Vitória não fez, o Bahia foi lá e fez. Elton fez o gol do jogo. 1-0. Bahia, campeão baiano de 2018. E de manhã, pessoas dentro de um carro passaram atirando perto da sede de uma torcida organizada do Bahia. 3 torcedores ficaram feridos. Ninguém foi preso. Hoje saíram ao todo 17 campeões estaduais. Em Pernambuco, o Náutico abriu 2-0 com os gols do Ortigosa e do Jobson. Ih, garoto, passou, vai bater pro gol, bateu lá dentro! O
Central ameaçou uma reação com Leandro Costa, mas o Timbu venceu por 2-1 e ficou com o título. Náutico, campeão pernambucano. Na final das letrinhas do Campeonato Alagoano, o CSA ganhou do CRB por 2-0 e ficou com a taça. É CSA, campeão, sim senhor, do Alagoano de 18. Também teve clássico na decisão do Pará. Isaac fez o gol do título do Remo na final contra o Paysandu. Remo, campeão paranaense de 2018. O Campeonato Goiano teve gol relâmpago. O Breno marcou para o Goiás aos 52 segundos de partida. O jogo foi interrompido por causa do temporal que encharcou o gramado. Foram 47 minutos de paralisação, o tempo inteiro, com acréscimos para o pessoal do Rodo trabalhar. O Goiás acabou ganhando da Aparecidense por 3-1 e ficou com o título. Dale, Goiás! Em Mato Grosso do Sul, o Operário ganhou por 1-0 e foi campeão em cima do Corumbaense. O Operário não levantava uma taça havia 21 anos. Em Mato Grosso, o Cuiabá fez 3-1 no Sinop e ficou com o título. É o Cuiabá, campeão de 18. No Maranhão, o Imperatriz ganhou do Motoclube por 2-1, mas o Motoclube tinha vencido a primeira partida por 3-0 e ficou com o título. Muito bem, Motoclube! Na Paraíba, o título ficou com o Botafogo. Vitória por 2-0 sobre o Campinense. Botafogo, campeão paraibano. No Acre, o Rio Branco venceu o Galvez por 3-0. O gol mais bonito da decisão foi o último do Giovani. Olha! Rio Branco, campeão do Acre. A TV Globo e a RPC, afiliada da Globo no Paraná, não têm os direitos de transmissão da final do Campeonato Paranaense entre Atlético e Coritiba. O Atlético não permitiu que as emissoras de TV gravassem imagens da partida. Mesmo assim, nós solicitamos imagens da vitória do Atlético por 2-0 e da comemoração pela conquista do título paranaense. O Atlético disponibilizou 3 minutos de imagens da partida, mas não incluiu os 2 gols.